Quando nasce um bebê, floresce uma mãe. E o pai? Ele não gesta, mas ele gera, ele participa. O pai, assim como a mãe, aprende a trocar fralda quando o bebê tá ali, chorando. Ele acolhe na madrugada, abraça, dá água para aquela amamentação. Ele tá ali presente, fazendo toda a diferença na construção dessa nova família. E quando o pai é profissional? Profissional da área materna. Ele sabe, ele entende, ele estuda. Como que é isso para a mãe? Como que é a relação desse pai dentro dessa família, dentro dos cuidados com o bebê? Será que isso muda? Será que o papel desse pai ele é diferente? A construção desse relacionamento é outro? E para essa mãe, como será que ela leva tudo isso? Será que ajuda muito ou será que talvez as sugestões, esse cuidado atrapalha? Ela se sente à vontade, se sente mais segura? Bom, vamos descobrir hoje, porque hoje na Mãe Conta, em homenagem ao Dia dos Pais, a gente vai receber o Renan, fisioterapeuta osteopata, pai do Felipe e Antônio. A mãe conta. A mãe conta o quê? A mãe conta com quem? A mãe conta a real. A mãe conta quando? A mãe conta por quê? A mãe conta. O podcast que te abraça. E antes da gente começar essa história ouvindo um pai aqui na Mãe Conta, eu te convido para compartilhar nossas histórias, os nossos episódios com as amigas gestantes, as amigas mães. Aqui a gente constrói conexão. Todo podcast e videocast lá no YouTube, aqui no YouTube e lá no Spotify é feito com amor, com histórias reais, para a gente se unir e se ajudar. Vem com a gente! E mesmo hoje, em homenagem ao Dia dos Pais, a gente não deixou de trazer uma mãe, porque a gente também quer ouvir a história dessa família, essa família linda, com os filhos Felipe e Antônio, e vamos saber um pouquinho mais. Então, vocês vão ouvir a história do Renan, mas também a história da Melissa. Quero agradecer a presença de vocês aqui, e eles vão se apresentar, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre quem é o Renan, quem é a Melissa e toda a história e toda a construção da família dele. Primeiramente, quero agradecer o convite de vocês para estar aqui, revivendo a nossa história, que é sempre emocionante, né? A gente relembrar um pedacinho da nossa vida. Meu nome é Melissa Tempesta, tenho 44 anos, sou casada com o Renan Piveta, mãe do Filipe, de 5 anos, e do Antônio, de 3 anos. Sou empresária, empreendedora, então acumulamos 1000 funções, né? Como muitas mulheres, vários papéis. E hoje estou aqui para compartilhar um pouquinho da nossa história. O Renan, a gente está junto já faz 8 anos, nas minhas contas, né? Porque a gente começou a namorar em momentos diferentes, então estamos juntos há 8 anos. O Filipe nasceu, na verdade, temos uma diferença grande de idade nós dois. O Renan, ele é quase 7 anos mais novo que eu. E a vida nos uniu, né? E não sabíamos se em algum momento seríamos, né, pais, né? Mãe e pai. E Deus veio mostrar pra gente que era o momento da gente ser pai, ser mãe, né? Engravidamos, perdi meu primeiro filho, né? Perdemos nosso primeiro filho. E aí nós tivemos a certeza que realmente queríamos, né, viver essa experiência juntos, né? Continuar a nossa história assim. Engravidamos no Filipe. Eu tinha 39 anos, 38 quando eu engravidei, 39 quando o Filipe nasceu. E enquanto estávamos ali curtindo o primeiro ano do Filipe, veio a pandemia. E de repente eu me vi grávida de novo, sem nem imaginar que eu podia estar grávida, né? Eu queria muito ter um segundo filho, o Renan queria, né? Primeiro, só estava legal. E veio a pandemia e engravidamos do Antônio. Eu falo que foi o maior presente de Deus na nossa vida, assim, foi fantástico. E durante a pandemia, né? Você ficou grávida durante a pandemia, né? O Filipe fez um ano quando fechou tudo. Né? Na primeira semana que fechou tudo, o Filipe fez 1 ano. Então, comemoramos o primeiro ano do Filipe nós 3. E eu já estava grávida do Antônio e não sabia. Né? Então, Nossa, durante a pandemia, né, vivemos aquela emoção toda, né, de ter uma empresa para cuidar durante a pandemia e um filho de 1 ano e grávida do outro filho. Mas assim, foi desejado não planejado. Foi desejado não planejado, exatamente isso. Muito bonito. E nos uniu muito, foi muito bom pra gente viver isso, porque o Renan ficou mais em casa. Então, apesar de toda aquela loucura acontecendo, a nossa construção como família aconteceu muito neste momento, né? Então, enquanto eu estava, né, grávida do Antônio, a gente juntinho ali dentro de casa,
precisávamos estar todos juntos, né? Então isso fortaleceu muito a nossa família e o nosso vínculo, e a ajuda dele começou a fazer muita diferença nesse momento para mim, muito mais diferença nesse momento para mim. O Antônio nasceu, eu tinha... Peraí, Melissa, deixa eu te cortar aqui. Quando você fala da ajuda por ele ser profissional, ou não? A gente vai aprofundar nisso, mas por ele ser profissional também começou a valer mais ali? Profissional na área da do bebê. Também, como profissional também, né? Ele é um pai muito participativo, isso eu posso dizer, né? Então isso é fundamental para mim, no meu ponto de vista é fundamental, mas como profissional teve um outro lado para mim que me ajudou demais, né? Então tinha preocupações que eu não precisava ter como mãe, porque eu sabia que o meu marido estava ali atento, com um olhar atento para o nosso filho também, né? Então, vamos dizer que aquela carga toda emocional que a mãe tem, né? Que o tempo todo ela está pensando, tem que cortar o ia, tem que levar no pediatra, peraí, será que ele quer comer? O pai ajudou muito, né? A figura do Renan me deu muita segurança nesse sentido. Enfim, o Antônio nasceu, eu já estava com 40 anos, eu fiz 41 logo no mês seguinte que ele nasceu, então, assim, foi uma maternidade tardia, assim, mas para mim foi o melhor momento da minha vida, que eu podia, né, sou a melhor mãe para eles hoje, né, que eu posso ser, porque para mim foi um momento abençoado, né, esse momento foi muito bom para mim, né. E aí começamos a construir uma nova história juntos, né, uma história de uma família de 4 pessoas, 2 meninos, né, muito próximos, 2 bebês, né, quando o Antônio nasceu, o filho tinha 1 ano e 8 meses. Você está com 2 bebês, porque 1 ano é um bebê um pouquinho maior só. Exatamente, né, então nós criamos 2 bebês mais ou menos ao mesmo tempo ali, e esse apoio também foi fundamental, estarmos juntos também foi fundamental para a gente conseguir isso, né, para a gente conseguir dar o suporte emocional que nossos filhos precisavam. E na segunda gestação, né, na segunda vez que eu fui mãe, o Renan, como profissional, me ajudou ainda mais do que da primeira vez, né? Primeiro porque a gente já tinha vivência de ser pai e mãe do primeiro, a gente sabia algumas coisas, tinha um pouco mais de experiência. Então, eu acho que eu dei mais abertura para ele participar mais ainda como profissional comigo na segunda gestação, sabe? Então, mas eu quero que você aprofunda mais sobre isso. Peraí, segura essa parte, porque eu quero saber como foi para você essa participação do Renan como profissional, mas antes vamos deixar o Renan se apresentar aqui. Fala um pouquinho quem é o Renan, o que o Renan faz, enfim, fala a tua... como você quiser. Vocês já anteciparam um pouquinho, eu sou Renan Pivetta, sou fisioterapeuta, minha principal especialização é em osteopatia, então eu sou mais conhecido até por ser osteopata do que o fisioterapeuta. Renan, para quem está nos ouvindo, a gente tem partido do pressuposto de que as pessoas talvez não saibam o que é um profissional osteopata. Então, o que um osteopata faz, fugindo da história da família e do Renan pai, qual é a função, principalmente que a gente diz bebê, criança, qual que é essa, para quem está nos ouvindo e não sabe essa especialização, o que faz realmente, como que ajuda? Porque às vezes, assim, o meu filho está passando por isso, eu preciso ir no osteopata. Exatamente. Joia. Preciso voltar um pouquinho, né? Falar um pouquinho de osteopatia. Então, a osteopatia, ela é mundialmente, ela já está distribuída. Isso varia muito, né? Então, assim, no Brasil, a grande maioria dos osteopatas são fisioterapeutas. Nos Estados Unidos, é exclusivo do médico. Na Inglaterra, é uma profissão. Então, na verdade, a osteopatia em si é um conceito, né, de saúde, no qual a gente é treinado para olhar para a pessoa, não só o corpo físico, mas a gente olhar todo o contexto, o ambiente, o que influencia o que, como isso vai se relacionar, por exemplo, chegar com uma queixa, seja bebê, seja adulto, idoso, criança, enfim, ativo, não ativo. Então, é uma grande forma de como a gente enxerga e propõe algumas mudanças para que as coisas tendam a ir se resolvendo, né? Especificamente, quando a gente vai falar dos bebês, né, a maior demanda que a gente tem hoje no consultório são relacionados a problemas que tem, ou nasceu com torcicolo congênito, ou desenvolver algum tipo de assimetria de movimentação, né, principalmente relacionado ao pescoço, as assimetrias cranianas, né, que a gente fala, o pessoal geralmente fala em cabecinha torta, cabecinha achatada, cabecinha amassada, o público leigo, né, e eu tenho uma prática muito próxima também com consultoras de fono para problemas de amamentação, e ainda no consultório vai aparecer, assim, com menos frequência, mas às vezes aparecem casos de
cólica, disquesia, refluxo, que são menos comumente somos, né, nós menos comumente solicitados. Mas eu fui no Renan. E eu não fui. Por isso que eu te perguntei, porque a gente teve o Benício lá no interiorzão do Rio Grande do Sul e eu achava que eu tinha muita cólica e eu conversei com a pediatra. E ela disse, aqui na região a gente não tem osteopata de pediatra, tem que viajar 4 horas para ir, mas não é o caso. Se fosse o caso, eu ia dizer, viaja 4, 8, 12 horas para a questão da nuca, ou da cólica, enfim, da amamentação também. O Benício era um bebê grande, e aí eu queria aquela foto de revista, assim, e ele não se encaixava, ele ficava assim, ó. E aí eu tive que botar ele para trás. Eu nunca tinha visto uma posição para conseguir o pescoço ficar, né? E aí eu lembro que a pediatra dele na época me falou, se a gente tivesse, como eu tenho muito poucos, no interior do Brasil tem muito pouco ainda, né? Mas as mães que estão nos ouvindo e que estão com alguma dificuldade, conversar com o pediatra primeiro e ver se não é o caso de buscar um osteopata para a questão da alimentação, do refluxo, da cólica, e você já nasceu, a Luísa já nasceu na cidade grande, e aí... A Estela, que inclusive está no episódio aqui de fevereiro, ela me indicou o Renan. E aí eu fui também por causa de cólica, e ele fez algumas sessões ali com a Luísa, minha filha. Mas volta, porque senão a gente vai entrar no assunto profissional, a gente traz você em outro momento. Volta a apresentar. Renan, fisioterapeuta especializado em osteopatia. Fisioterapeuta, osteopata. Eu tenho essa multifunção também, né? Sou professor de osteopatia, então eu tenho consultório, eu tenho as aulas, a gente tem a nossa empresa também, que é de cursos, que são mais aulas, e tem a função pai, e por aí vai também, né? O multifunção. E hoje eu me encontro nisso. O Renan começou a se especializar em bebê, falou assim, vou trabalhar com bebês. Como que foi isso? Eu estou em consultório, atuando com osteopatia desde 2009. Então, a gente está com 15 anos. Nesses 15 anos, eu sempre vi bebê, porque assim, já não era tão requisitada a osteopatia para bebês e tudo mais, mas eu já via. Assim, eu lembro de casos assim, dessa época de 2009, 2010, já via, mas eram coisas assim, esporádicas, não era o meu enfoque principal. Mas o ponto de virada foi justamente essa primeira gestação que a gente teve, foi uma perda e tal. E aí as coisas já vinha começando a aumentar, porque a osteopatia estava crescendo no meio. Mas quando a gente teve a primeira gestação, aumentou ok. Quando foi o Filipe, aí começou a aumentar exponencialmente. Assim, a gente está falando de 2018, mais ou menos, quando a gente estava grávida ainda. Já vinha aumentando exponencialmente. Então, desde essa época de 2018, eu fiz a minha primeira vamos dizer assim, treinamento em osteopatia mesmo, em pediatria, que faz parte da formação da osteopatia em 2016, e aí, nesse período aí já veio aumentando bastante. E nos últimos 3, 4 anos, talvez 2020 para frente, o negócio assim, aumentou de um tanto que hoje, 2024... Se eu pegar, por exemplo, meus últimos 6 meses de atendimento, eu faço questão de não atender só exclusivo, eu atendo os 2 públicos, eu acredito que eu posso ser bom com os 2 públicos, mas se eu pegar os últimos 6 meses, talvez eu tenha atendido mais bebês do que adultos até de frequência. Mas, em geral, nos últimos anos, aí, a gente pode falar de um balanço, né? Oscilando às vezes 40-60, 50-50, mas é bem dividido. Você já vem, então, de uma carga de trabalhar com bebê, e quando chegou o seu bebê na sua mão. Mas até antes dele falar isso, eu vou acrescentar uma coisa interessante da fala do Renan aqui. Por quê? A gente vê muita mãe, depois que entra no mundo da maternidade, depois que mergulha, o bebê de fato nasce, que é a hora que a gente mergulha mesmo na maternidade, tem essa necessidade de mudar de profissão. A gente vê muitas transições de carreira de mulheres depois da maternidade. E é legal, Carol, já, se você tiver essa história de transição de carreira na maternidade, tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um formulário. Nós queremos ouvir a sua história e estamos procurando mulheres com essa questão da profissão, da mudança de profissão, de se transformar. Então preenche, ou qualquer outra história, sempre é muito bem-vinda aqui na Mãe Conta. Preenche o formulário e nos envia. Isso aí.
E aí o que eu achei interessante da fala do Renan foi exatamente isso. Então, a partir do momento que eu tive a primeira gestação, né, a gente perdeu, mas a gente teve a gestação, foi o clique. Então, quer dizer, depois com o primeiro filho começou ainda mais a necessidade, talvez a vontade, a curiosidade, né? E isso foi se aprofundando mais. Então é interessante, porque são poucos, muitas vezes, os pais, mesmo sou profissional, que isso acontece, esse clique acontece na paternidade em si. Então é um ponto muito interessante, né? E aí, o que você ia perguntar? Agora eu volto. Daí a questão de quando chegou o teu bebê. Bom, como foi isso, assim? Foi A transformação do teu pai, porque de você como do Renan como pai, porque bebê aqui mexe, acolhe muitas mães que choram, muitas famílias que choram de madrugada, que a mãe diz, meu Deus, eu tô com Não, chora no consultório dele mesmo. Eu fui lá e então, acolhem as mães que choram contigo ali. E quando nasceu, assim, essa família, chegou o primeiro bebê de vocês. É meu, né? É meu. Como é que foi isso pra ti, assim? E acolher a Melissa, que com certeza estava no puerpério, nessa questão de hormonal, e enfim, como é que foi essa transição? Primeira noite, segunda noite, primeira semana com o teu filho nos braços, porque a doutora Estela, lá em fevereiro, contou. Eu dizia, sai pediatra, vem mãe, sabe? E aí, ou alguns momentos, pediatra, volta aqui, porque eu preciso, porque era uma loucura, assim. Então, como é que foi pra ti esse desenvolver, assim, do osteopata para o pai? Resumindo em uma palavra, foi punk. Foram 2 momentos muito diferentes, assim, não só em termos de quilometragem como pai, né? Com o Filipe, eu estava no auge do auge para eu iniciar a dar aula hoje na Escola de Madrid de Osteopatia, que é a maior escola do mundo, a referência, então eu estava na transição. Eu estava fazendo a minha tese, ela atrasou 3 meses, então o pico que eu tinha foi uma tese com atendimentos de coletas, foi quando ele nasceu, pelo atraso, então ele nasceu no dia seguinte, eu estava no consultório já. Uau! Uau, Melissa, né? Uau! Eu estava no consultório, aqui, né? Eu tinha assim, além dos meus pacientes, eu atendia mais 60 pessoas por semana quase. Eu atendia 45, outro colega atendia umas 15, em média, para me ajudar. Então, a gente tinha em média isso daí. Então, colocando aí de carga horária, eu estava das 7 da manhã às 8h30 da noite no consultório. E com recém-nascido. E aí eu chegava em casa, a Melissa estava acabada, porque a gente não tinha ideia do que estava acontecendo, chorando todo dia. E eu o dia inteiro fora, e aí à noite eram umas madrugadas muito doidas, né? Que o Filipe, a gente teve assim, um problema gravíssimo de amamentação. A Melissa tem todo um histórico de cirurgia, a gente perdeu o ducto e a gente achou que ele estava comendo e não estava, e aí desidratou, foi uma loucura assim, esses primeiros 15 dias. Essas loucuras que você passou, todas essas intercorrências, a gente nem vai aprofundar muito nas intercorrências em si, mas você, como profissional, tinha conhecimento sobre tudo isso, assim ou não? Eu tinha conhecimento de quem eu precisava levar, eu não tinha condição. Esse é o ponto. De estar lá. Você tinha conhecimento, eu preciso procurar isso aqui, eu preciso procurar recursos para me ajudar. Eu sabia que eu tinha que procurar. Eu não tinha condição de atuar. Tanto que, assim, eu levei o Filipe, a gente levou, né, o Filipe no meio de semana, que foi 9 horas da noite, sei lá. Profissional maravilhosa. Uma amiga, na casa dela à noite. Traz aqui em casa, não tem horário na agenda, a gente chegou lá, eu não tinha condição de nem atender meu filho devido a esse estresse. Com o Antônio foi completamente diferente. Primeira coisa, eu já tinha feito tudo isso, já estava... Não tinha mais essa os grandes objetivos profissionais já tinham sido concretizados, já estava rodando. Ele nasceu em dezembro, então o dia que ele nasceu, eu liguei no secretário e falei, fecha minha agenda, eu estou de férias. Eu tive um mês mais ou menos de férias. O Antônio nasceu já a gente foi pro quarto, já conseguia avaliar. Tem uma foto dele, o Antônio tinha nascido fazia algumas horas, ele estava já... Então já foi outra pegada, né? Eu já sabia até pegar uma criança no colo, né, um neném no colo, eu já sabia pegar com o Antônio, o Filipe eu não sabia segurar, se pegava dos amigos, dos consultórios, assim. E que não era nem esse primeiro dia, né? Geralmente quando vão te procurar, já tem 7 dias, já tem 14, já tem um mês. Eu marco assim, eu vou quebrando recordes. Hoje em dia acho que o recorde são 3 dias, o mais novo que apareceu. São 3 ou 4, não lembro exatamente. Não de horas. Horas ainda não.
Mas eu acho que talvez possa acontecer em breve. O primeiro... É completamente diferente. Eu não sabia nem ser pai nem profissional lá com ele. Eu tava no caos. Eu tava no caos. Você estava estudando, na verdade, não estava assim. Eu estava me aprofundando ainda mais. Eu tinha o básico, daí eu comecei, não, vamos aprofundar. A minha tese não tinha nada a ver com pediatria, era com adultos, então, assim, minha cabeça estava estourando, e as madrugadas eram longuíssimas com o Felipe, assim, que a gente não sabia tanto de... Primeiro que não estava andando, depois entramos com a fórmula, a gente não sabia o tanto que tinha que dar ou não, era isso, era aquilo, às vezes era pouco, às vezes era insuficiente, ele não dormia e a gente ficava andando no corredor até fazer um buraco para ele dormir. Ele só dormia no colo, então assim, ele ia dormir até meia-noite, da meia-noite às 5 era só no colo, então a gente acordava, ia pro colo. E nesse meio tempo, às vezes eu já acordava, sei lá, 3:30 da manhã, agora eu vou sentar, vou estudar, então, e aí eu dormia algumas horas, assim, eu ia escrever. Então, assim, foi completamente atípico, assim, eu não tinha noção do que estava por vir com o Felipe. Com o Antônio, aí já foi outra história. Aí você já estava mais aprofundado, já tinha passado todo o perrengue com o Felipe, e tanto que com o Antônio a gente já começou, a gente sabia do problema da Melissa, ela já tinha feito um tratamento antes para ver se a gente conseguia amamentar, então a gente já estava extraindo... Exato. A gente falou, vamos com essa profissional. A gente foi já organizando profissionalmente também, para ver se a gente conseguia fazer a alimentação fluir, segurando o quê? 5 dias, 7 dias. Já tinha congelado alguma coisinha, que ela não drenava alguma coisinha de leite, mas não era o suficiente. E aí, quando chegou com 7 dias, já estava toda machucada de novo, porque, imagina, a fúria de sugar, né? A gente falou, não, chega, vamos voltar, já estava comprada a fórmula, tudo certinho, e aí foi outra história. O Antônio foi completamente diferente, né? E como foi para a Melissa essa questão de segurança? Porque eu fico me imaginando assim, tudo que aconteceu ali, né, os casos que eu tive com a minha filha, eu tive que ir atrás, eu tive que ir no médico, eu perguntava, tudo né, por mais que o pai esteja ali, meu parceiro assim, é um super parceiro, é um super pai, tá super presente, tá ali, mas essa parte burocrática de ir atrás e procurar, não sou eu, né, se eu tô sentindo que ela ainda continua com gases, eu mandava mensagem pro Renan, e o que eu faço, o que eu não faço, eu preciso de mais uma, não preciso. Às vezes ele teve uma vez que ele até falou, não, é alta, eu não quero alta, eu quero de novo. Deixa aqui. Então assim, e aí como que é pra você tá com o profissional lá? Mas antes de chegar no profissional, eu quero saber como foi o primeiro, porque era o pai, o perrengue, o punk, a loucura que não sabia pegar. Então a tua versão da primeira gestação, de vocês construindo essa família juntos, e da importância também, porque assim, a mãe conta para os pais também ouvirem. Sim. Então, assim, a importância do talvez ter insights ali, né? De que o pai que está ali também precisa aprender junto, e não, que nem a gente diz, pai não é rede de apoio, é obrigação, é estar ali, nessa construção de aprendizado, na madrugada, acordar às 3:30. Então, a tua versão, a tua importância até para as mães que estão nos assistindo, encaminha esse podcast para os pais, para eles ouvirem também qual é o papel ali, né? Dos dois, assim, sabe? Então, a primeira gestação, com a diferença daí do Renan, que já vem com o segundo filho, já com esse conhecimento, essa tranquilidade, né, Melissa? Realmente foi muito diferente, justamente acho que pelo momento profissional que ele estava vivendo, né? Então, assim, além de estarmos aprendendo a ser pais no primeiro filho, tinha esse momento profissional dele também, né? Então, querendo ou não, emocionalmente, ele estava muito envolvido naquilo também, né? Então, eu senti muito, né, no nosso primeiro filho, essa disponibilidade emocional total dele de estar ali comigo, me apoiando nesse momento. Realmente, né, eu tive muito problema de amamentação, enfim, desafios que quase todas as mulheres passam, né? Alguns desafios passam, né? Exato. Às vezes os desafios eles mudam, mas todas passam por desafios. Exatamente, né? Então, assim, mas mesmo assim, ele falando que ele estava, né, nesse meio todo, ainda assim ele me passou muita segurança. Porque realmente, o Renan sempre esteve disponível para nossa família, sempre esteve disponível. Por mais que ele atendesse das 8 às 8,
durante o dia era complicado, mas quando ele chegava pra gente, e durante o dia, se eu mandasse qualquer mensagem, eu lembro, o Felipe acho que tinha 3, 4 dias, além de tudo, eu tive a mastite, né, febre, eu sozinha em casa, a gente não tinha nem ajudante em casa, não tinha nada, febre, mal, assim, o Felipe tentando mamar, a gente fica emocionada, né? Não tinha nem conhecimento que eu tinha que dar a fórmula, a gente ainda estava tentando, assim, a fórmula, eu desesperada, eu liguei pra minha vizinha, ela não me atendia, coitada, ela não devia estar lá, eu mandei mensagem pra ele, tipo, eu não tô conseguindo, eu tô com febre, eu tô tremendo e não sei o que eu tenho. Ele deu um jeito, eu nem pensei em ligar na farmácia, né, gente, não passou na minha cabeça, mas do consultório ele ligou pro motoboy e de repente chegou o motoboy, eu lá, né, toda frangalha, fui lá pegar o motoboy, tomei o remédio, beleza, ele chegou à noite. Não, e ele sabe o remédio, porque talvez se eu o Marcelo me mata, desculpa nesse podcast, mas que remédio que eu pego? Aonde tá o remédio? Né? Porque tem isso, por mais... Não tá encaixado ali, isso é muito importante. O Renan, assim, me ajuda muito nisso, muitas vezes, né, tipo, esqueci a dose, não sei o quê, tipo, ele super assume ali a bronca pra mim, né? E quando ele chegava em casa, mesmo com o Filipe, assim, ele estava disponível ali pra gente. E eu lembro, todas as noites ele chegava, eu estava sentada na sala, porque eu tinha até medo de colocar o Filipe no berço, porque ele acordava muito, assim. Hoje a gente sabe que ele devia estar com fome, cuidado, né? Mas na época a gente não sabia. Então eu colocava ele no berço e ele acordava, só que eu já não tinha mais condições de me doar pra ele naquele momento. Eu precisava ser um pouco nutrida naquele momento, né? E quando ele chegava, eu lembro de eu entregar pra ele, nunca reclamou, né? E tipo, ele devia estar exausto também. E eu entregava o Filipe pra ele e era a hora que eu me sentia mais segura, porque ele estava em casa com a gente, sabe? Apesar dele também não saber muita coisa, assim como eu não sabia, estávamos juntos, né? Então, daquele momento que ele chegava em diante, por toda a madrugada, por mais difícil que fosse a madrugada, porque realmente, né, era muito estar presente para ele, ele também estava presente. Então, para mim, na minha experiência de maternidade, ter o Renan disponível e presente pra gente fez muita diferença. Falando isso como pai, né? Na segunda gestação já foi completamente diferente, porque ele realmente teve 1 mês ali pra gente, né? Então, ele já não tinha mais essa preocupação profissional que ele teve na primeira. Então, eu ainda me senti mais segura ainda. Eu fui muito mais tranquila, uma mãe muito mais tranquila na segunda maternidade ali. Primeiro porque eu já tinha experiência da primeira, mas porque ele também estava mais seguro, ele também estava mais presente para mim. Ele participou muito mais comigo. Então, eu também tive o mesmo problema, né, dificuldade, desafio da amamentação ali. Mas eu aceitei mais fácil também porque ele estava seguro. Ele falou assim, não, calma, a gente já sabia. A gente fez tudo que a gente podia. Na primeira, a gente não tinha esse conhecimento. Na segunda, você fez tudo que você podia, com a físio adequada. Você usou a almofadinha lá que você tinha que usar lá todos os dias. Você fez tudo que você podia. Eu fiz tudo que eu podia. Então, agora, a gente vai fazer o que a gente está precisando fazer. Ele vai ter que tomar a fórmula, então vamos dar a fórmula e nutrir ele da maneira que ele precisa. Então, e ele te orientava como profissional ali mesmo. Né? Então, em algum momento você se sentiu invadida, assim? Tipo, ele sabe mais que eu, coisa assim? Sabe, tipo, me deixa que eu cuido, que eu sou a mãe. Quando eram assuntos que eu sabia que era do conhecimento dele, não, realmente, eu confio plenamente, assim, de olhos fechados em tudo que ele traz pra mim. Óbvio que eu me senti invadida muitas vezes como mãe, mas assim, eram outras coisas, entendeu? Era o pitaco ali do dia a dia, sabe? Então, a gente sente um pouquinho, você peraí, eu sou mãe, eu sei o que eu tô fazendo, né? Me deixa que eu sei o que eu tô fazendo. Mas como profissional, quando era qualquer orientação dele, assim, nunca, muito pelo contrário, me dava muita segurança do que eu tinha que fazer, se tava tudo bem, principalmente, eu acho que pra mãe isso é muito importante, sabe? Saber que tá tudo bem com o seu filho. Porque ele pode estar chorando, é normal uma criança chorar, né? Super esperado, a gente quer que uma criança chore, ele faz parte do desenvolvimento dela. Até que ponto é normal esse choro do meu filho? Será que pode ser uma cólica, como você falou? Eu sabia, pra mim eu tava tranquila com relação aos choros deles. Porque eu sabia que não era uma cólica, porque ele chegava pra mim e falava assim, fica tranquila, não é cólica. Eu falava, será que ele tá com dor de barriga, né? Não é cólica, fica tranquila, né? Pra ser cólica tem que ser assim, assim, assado. Então, pra mim foi ótimo aquilo, eu sabia que não era cólica, então eu sabia, não era cólica. Eu sabia que meu filho tinha trocado a fralda? Tava alimentado? Tava. Tá com frio, com calor? Não tá. Não é cólica. Então, peraí, meu filho só precisa que eu acolha ele. Meu filho só precisa de colo. Então,
isso me ajudou muito a realmente estar disponível para dar o colo que meu filho precisava, o acolhimento que meu filho precisava. A segurança. Uma segurança, não era nenhum, vou dizer problema, mas assim, não era nada fora do normal, eu não precisava sair correndo pedir E às ajuda, vezes é tudo que a gente precisa ouvir. É fralda, alimentação, o que você falou? A fralda, alimentação, o sono, calor ou frio. Eu falo que às vezes você vai excluindo, entendeu? Isso, vai limpando e aí excluindo. E isso é bacana porque você ouvir, além do pai, porque às vezes eu escutei isso da pediatra. Ali, calma. E assim, e se ele não chorar, se ele não tiver cólica, alguma coisa está errada. Porque o sisteminha digestivo dele está se formando. Exato. Então ele vai ter cólica. E aí você ouvir do marido que tá ali, porque daí além do profissional, como profissional, mas é a família sendo construída, né? Mas então, muda tudo isso, porque a gente ficava nas madrugadas, eu e meu parceiro ali, gente, o que é? Você não sabe, né? O que o bebê não fala e tá chorando. Será que é cólica? Não, mas não dá um remédio pra cólica, não, vamos fazer uma massagem. E aí você fica 300 mil tentativas, estressando mais o bebê. E você vai ficando nervosa, ele vai sentindo que você tá nervosa e vira uma bola de neve. E aí você tinha ali pro Renan. Como foi isso na segunda, Renan? Você era confiante, assim? Porque você acolhe muitas mulheres no seu consultório, muitas famílias, muito pai, muita mãe. E aí como que era pra você, pro seu filho, acolher o teu filho, ter essa tranquilidade no coração, tá tudo bem, e acolher tua mulher? Como que era? Como foi pra você, assim, esse sentimento do segundo filho? Não, o segundo foi muito mais tranquilo. Mas muito, assim, principalmente porque eu tava, a minha falou, tava em casa. Foram 30 dias pra ele, não fazia nada, 30 dias sem fazer nada. Sem fazer nada não, né? Fazia não, muito. sem fazer nada fora de casa, né? Nada fora de casa. E na pandemia? E na pandemia tem isso também, né? Então a gente teve isso, essa aproximação toda, a gente já tinha estruturado muito mais, né? Com o Felipe a gente queria ser a Mulher Maravilha e o Super-Homem, né? Queria limpar a casa, lavar a louça, cozinhar, cuidar do filho e trabalhar, né? A segunda... E é isso, né, Mel? Essa questão que você falou, queria ser a Mulher Maravilha. A gente não precisa dar conta de tudo. Não, nem deve, né? Nem deve. Pela saúde mental da família. E é interessante o Renan abordar esse assunto. Porque às vezes vem a cobrança justamente do parceiro. Tipo, mas você passou o dia todo aqui, ele tá dormindo, por que você não ora? Não, a gente precisa construir uma rede de apoio que nos ajude, porque a gente nem deve dar conta de tudo, né? E isso é muito bacana, o olhar do pai sobre isso. Não, vamos pro segundo, vamos chamar alguém para ajudar na casa, enfim, né? No segundo a gente tinha aumentado os dias que a nossa ajudante ia. No fim de semana... E no primeiro você nem tinha um ajudante, pelo que eu não A gente começou a ter a partir do primeiro. Foi essa conversa que a gente teve. Tipo, pera, a gente não tá conseguindo dar conta. Não tá funcionando. A gente tá, tipo, enlouquecendo e vai enlouquecer a criança também. Sendo pai profissional em área de saúde paterna ali, o bebê, ou não. É importante, como casal, vocês construírem essas relações e essa conversa franca. Não tá. Tem alguma coisa que não tá no eixo. Vamos tentar ver o que é. Isso é muito importante, né, Carol? O pai não profissional na área da saúde de criança, enfim, como o Renan é, mas ter essa abertura para a mulher chegar e para a mãe chegar e dizer assim, preciso de ajuda. Sim. Acho que é importante a gente lembrar, né, que nem todo mundo tem a disponibilidade de contratar uma ajuda, né? Nem todo mundo pode ficar 30 dias em casa ajudando a sua esposa. A gente sabe que não é a realidade da maioria das pessoas. Mas eu acho assim que vale o olhar. Como que a gente consegue juntos achar uma solução para isso, né? Então, assim, eu não posso ficar 30 dias em casa com a minha esposa. Mas como eu posso, né, estar presente para ela, né, dentro das minhas possibilidades? Eu não posso contratar uma ajudante doméstica, talvez, para todos os dias. Mas como eu posso ajudar a minha esposa a passar por esse momento de uma maneira mais tranquila? Até para ele poder me ajudar como profissional, ele precisava ter ajuda em outros lugares da casa também, porque senão era ele que ia chegar e ia lavar a louça, era ele que ia chegar e fazer alguma outra coisa para me ajudar, né? Então, até para ele poder se sentir seguro e falar, não é cólica, fica tranquila, a gente precisava ter, eu preciso viver num mínimo de ordem, assim, gente. Eu preciso ter ordem na minha casa, sabe? Se a minha casa tá bagunçada, eu tô bagunçada, eu não consigo. Então, eu preciso disso. Então, é importante. Você não pode ficar 30 dias com a sua esposa, você não pode contratar alguém, mas juntos vocês vão achar uma solução. Sim. Né? Esteja disponível com ela para fazer isso. E foi o que esse olhar atento para a família que nasce quando nasce um filho. Né? E aí, nesse meio do caminho, vocês trabalham juntos. Faz 1 ano que a gente trabalha junto.
você teve também essa mudança aí, vamos dizer assim, para... Como que tá? Como foi isso nesse ano? Depois da maternidade e da paternidade, que vocês se redescobriram como, não como casal também, mas assim, como profissionais. E aí conta um pouquinho, que nem a Carol falou, dessa... Tá, então vamos além de criar 2 filhos juntos, dessa sociedade, né? Ter mais um filho agora, né? Que é a empresa. Eu acho que isso daí, acho que quase todo mundo tem uma vida pré e uma vida pós-pandemia, né? E eu acho que a pandemia influenciou bastante, porque eu viajava muito para dar aula, assim, pegava muitas aulas, era muito aeroporto, muito fim de semana fora de casa, e veio a pandemia, eu dei ainda mais aulas, só que eu abri a porta, tipo, eu terminei a aula, abri a porta, todo mundo em casa, né? E aí a Melissa começou literalmente a pesar para a gente começar a fazer alguma coisa nesse sentido, né? E eu comecei a enrolar ela, porque eu... Ele é minha matéria-prima, né, gente? Ele é sua matéria-prima. Eu cresci numa família empreendedora, empresária. Então, apesar da minha formação, eu me formei em Direito, eu sou advogada de formação, mas tava na veia ali, sabe? Eu cresci dentro da empresa dos meus pais e eu assumi a gestão da empresa deles. Só que quando veio o Filipe, daí entra um pouco na transição de carreira que você estava falando, né? Quando veio o Filipe, uma empresa familiar, eu sou filha única, não tenho outras pessoas para assumir comigo essa segunda geração. Começou a ficar muito desgastante, porque nós decidimos estar realmente presentes com os nossos filhos, né? Então, temos pouca ajuda com as crianças. Somos nós que nos revezamos para cuidar deles. Então, o dia que ele está trabalhando, o momento que ele está trabalhando, eu estou com as crianças, o momento que sou eu, ele está. Hoje, graças a Deus, a gente tem a Marina, que um meio período da semana, ela dá um help pra gente ali. Hoje ela está lá com eles, porque minha mãe não podia. Mas somos nós, basicamente. E estava sendo muito desgastante, né? Cuidar da empresa e corre para casa. Estava sempre naquela correria, corre para casa, vai para lá. Sempre correndo. Exatamente, né? Então, e a gente como casal, estava muito difícil, porque a gente não tinha tempo pra gente, porque eu estava cuidando da empresa, ele no consultório e as crianças. E eu comecei a sentir essa necessidade de ter um pouco mais de liberdade, no sentido de, vou trabalhar junto? Vou, mas eu não preciso estar na empresa enquanto ela está aberta das 8 às 18, vamos dizer assim, né? Um pouquinho diferente. E aí, eu via ele, o Renan, assim, ele... Sou suspeita para falar, mas eu achei ele um profissional assim, fantástico. Ele tem muito para ensinar, né? Muito. Né? Eu gosto muito de ver ele ensinando. Eu falo que eu fico muito orgulhosa mesmo de ver. E eu via ele dando aula, rodava o Brasil inteiro. Eu falava, gente, mas por que não a gente ter os nossos próprios alunos? Por que não a gente dar aula online, informar, tipo, ajudar? Pais que não são... Tipo, maridos e mulheres que estão nos ouvindo a entender. Exatamente, assim, isso é muito bacana. A gente queria que outras crianças, outras famílias, outros adultos tivessem a oportunidade de passar por um profissional capacitado, como eu acho que o Renan como a gente entende que o Renan Então a gente começou formando novos profissionais. Então a gente criou a empresa, desenvolveu a empresa para ele capacitar fisioterapeutas. A gente continua, porque a gente tem cursos, né, rodando para fisioterapeutas, então focado em fisioterapeutas. E aí surgiu agora a oportunidade de pensar um pouquinho pai e mãe. Diante da nossa experiência, né, que para mim foi fundamental eu ter a visão do meu marido me ajudando, tirando um pouco aquela carga de cima de mim, tipo, gente, tem que lembrar de tudo. Será que eu cortei a unha? Será que essa criança tá com fome? Será que eu comprei a comida que tinha que comprar? Será que eu já agendei o pediatra? Tá na hora de ir no dentista? Enfim, a demanda emocional, né, aquela carga mental da mãe, não tem fim. Né? Esse cuidado não é só trocar fralda e dar banho. O cuidado ele é muito mais amplo, né? Desde o portamento. Exatamente. Tem que olhar. Às vezes eu falo pro meu marido, olha o tamanho da unha. Parecendo um gavião. É isso. Então, assim, são detalhes. Fica tudo na nossa cabeça. Não, você não para. Você vai deitar, você fala, ai meu Deus, esqueci de agendar não sei o que, ai meu Deus, esqueci de fazer isso. A vacina, não é assim? O pediatra. Exato. Então, e ter a visão dele, né? Que, por exemplo, eu não precisei me preocupar em saber se meus filhos tinham nascido com torcicolo congênito, por exemplo. Eu não precisei me preocupar em saber se meu filho estava ficando com a cabeça chata. Até porque eu tinha uma orientação de que o meu bebê, já que voltou da maternidade, já ia começar a fazer o tummy time na minha casa. Eu deixava o meu bebê de barriga para baixo lá para ele se fortalecendo. Eu tinha essa orientação.
quantas famílias não têm essa orientação. E aí me veio a ideia, eu falei, não, calma, eu tô querendo um pouco mais de liberdade, eu tenho a minha matéria-prima aqui, né, tá aqui na cabeça dele, né, vamos empreender, vamos fazer isso. Então, agora, né, esse ano a gente começou, né, a desenvolver esse curso, já lançamos esse curso para pais, leigos e mães, pai e mãe, né, então, assim, é uma linguagem muito simples, muito prática para fazer em casa, para olhar o seu bebê com mais atenção, entender, pai, faça esse curso, né, ajude a mãe, né? Ajude a sua esposa, ali, a sua parceira a entender, né? Tipo, não precisa ficar preocupada, amor, pode ficar tranquilo, eu tô olhando o nosso bebê. Tá Isso pode ser minha responsabilidade, né? Isso, e para qualquer configuração familiar. É isso, qualquer. Um casal hétero ou homoafetivo pode... Qualquer configuração, uma mãe solo, ela vai ter eu ia falar, uma avó, uma cuidadora pode fazer isso, porque ela pode olhar, vamos dizer, você tem uma ajuda, você tem uma babá, alguém que te ajude. Ela sendo capacitada para olhar para o seu bebê com esses olhos atentos, muda. Poxa, a vida como eu acho que a babá, inclusive, você falando aqui me veio, porque quando a Luísa tinha 3 meses, eu tinha uma pessoa que me ajudava, mesmo eu ficando em casa, mas para eu ter esse respiro enquanto meu Não, mas eu tô falando que uma mãe solo. Então, sem babá. E sem rede de apoio, e sem babá. Ela também, ela pode se dedicar um tempo a esse curso e pode também. Isso é muito legal. A gente vai deixar na descrição desse vídeo também o link para quem quiser aqui do Spotify, quem está nos ouvindo, e no YouTube, quem está nos assistindo. Para entrar em contato. E pode fazer na gestação, inclusive, né? Sabe por quê? Aí vem também uma coisa minha, né? Eu gosto de me sentir segura com o que eu tô fazendo, né? Pra mim, por exemplo, parto, eu queria parto natural. Então eu estudei tudo que eu podia antes, tirei todas as minhas dúvidas antes, pra no momento, eu sabia que eu não ia entender nada, né? Que a gente tem que sentir. Mas assim, eu tinha noção do que podia acontecer. Então aquilo me dava segurança. Lembrando que estamos gravando bem antecipadamente de agosto, porque, né, já temos aqui, já estaremos aí com 3 meses, talvez. Mas com certeza a gente vai deixar o link do curso e é bacana, porque é importante, sabe? Quando todo o conhecimento, tudo que pode agregar nessa formação de família, né? A gente vai chegando ao fim, mas antes eu quero entender agora essa transformação do Renan. Aí ela veio aqui, foi ali na mente do Renan, vamos fazer... E como foi pra vocês? Trabalhar? Vamos lá, vamos trabalhar junto. Conta a sua versão agora, a gente já ouviu da Mel agora. Acho que foi... Eu resisti no começo, porque assim, a rotina era tomada. Antes do Felipe, eu ficava 14 horas por dia no consultório. Hoje eu fico 5. Então, eu cortei mais pela metade. Mas as outras 8 horas, 9 horas, eu estava com eles, então a gente não tinha. Então até hoje, agora que as crianças estão na escola, então a gente consegue se organizar melhor, mas até alguns meses atrás, o nosso trabalho era tipo assim, das 9 à meia-noite. Não era horário comercial, né? Então eu sabia que ia acontecer isso, eu sabia que ia ter essa demanda aí, porque querendo ou não, eu sou matéria-prima, sou eu que tenho que reproduzir um monte de coisa, um monte de aula, sou eu que tenho que gravar, sou eu que tenho que isso. Mas é bacana, a construção de uma... E aí a gente fez isso, tem um amigo que foi muito legal, porque eu voltei a ter muito contato com um amigão meu de infância, que faz parte também da empresa, do negócio, é um sócio, vamos chamar assim, né? Então, parceiro, coprodutor, sei lá qual que é o nome mais adequado, mas foi bom. Como no primeiro filho, o primeiro produto que a gente lançou foi punk, né? O segundo agora, nossa, outra filha, é outra experiência. Então esse paralelo. A gente começou assim, uma coisinha super simples, né, a Melissa? A gente começou fazendo uma aulinha, mandava um link do Zoom e era esse tema, 1h30 de aula, 2 horas, acabou. E aí a gente teve uma aula que foi a primeira aula de pediatria que assim explodiu. A gente já teve que reabrir vaga assim, por 3 vezes, em 4 dias a gente já tinha aberto 3 vezes vaga extra. E aí, nem lembro, foi conversando no Instagram com esse amigo meu, aí ele falou, cara, eu tô transitando também de carreira. Ele tava no meio corporativo, falou, transitando, não quero mais, vamos fazer um negócio maior. E daí a gente entrou nessa aventura.
a maternidade transformou tudo pra gente. Exatamente. Assim, aí a gente começou realmente a nossa empresa em cima das crianças. Exatamente. E aí isso é legal também, do olhar de quanto a maternidade ela traz a transformação pra gente, pra mulheres corajosas que tem. Toda mulher é outra mulher, é o que a gente fala. Tudo passa, mas nada volta a ser como era antes, né? Vamos chamar a nossa história. Vamos chamar. Eu acho que hoje eu vou fazer diferente. O que você acha da minha ideia? Eu sempre mudo, né? Da surpresa aqui, né? Combinado. O que eu pensei? É Dia dos Pais, mas a gente a mãe conta, então a gente trouxe a Melissa aqui para ela também contar a versão dela, então a gente não deixou a Renan sozinha aqui, falar sozinha. E eu queria que o Renan trouxesse agora, nesse Dia dos Pais, uma mensagem para um pai que não é profissional na área que de não saúde, é mas profissional. ou que vai se tornar pai em breve, né? O que você falaria para esse pai? Um amigo, talvez, que não tem nada a ver com o bebê, que não estudou, que não sabe, que não tem nenhum conhecimento. O que você falaria para esse pai? Eu tenho uma característica de ser muito direto e objetivo. Eu acho que a gente resume em 2 palavras. Ele já resumiu várias coisas. Eu resumi em uma, vou dobrar o resumo. Vai ficar longo esse em 2. Eu acho que o principal recado é: seja pai. É que vocês já falaram, não é de apoio nada, é tua obrigação. Então, assim, não é mais ou menos, não é a mãe que segura. O seu pai, cara. É ponto final. Você tem as suas obrigações, não é a escolha. É tua obrigação ser pai. Então, acho que é isso. Seja pai. Seja pai, isso aí. Essa é a mensagem pra vocês. É assim, ó. Paulo, Dia dos Pais é sem fazer massagem. Pegar presente, tem que ser pai. A mãe ser conta pai. e o pai apoia. Seja pai. Seja pai. Né? Isso aí. Muito obrigada, agradeço muito. O convite. Dá pra ficar horas conversando. Muito, Dá. porque tem vários assuntos, inclusive Uma coisa vai emendando a outra. vamos aprofundar depois, quem sabe, né, sobre suplementação, que é um tema muito interessante, muitas mães passam por isso, enfim. Obrigada, Renan, Obrigado a vocês. pela disponibilidade, pela história, por abrir a família de vocês também, Melissa, né? muito obrigada. Muito bom também. essa parceria de vocês, esse apoio. E é isso. Gente, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, deixem um like. E mãe que está nos ouvindo, vem para contar nossa história, vem contar a sua história. Criamos aqui uma rede de apoio, uma conexão de mães para mães. Só preencher o formulário e vem com a gente. A mãe conta. A mãe conta o quê? A mãe conta com quem? A mãe conta a real. A mãe conta quando? A mãe conta por quê? A mãe conta. O podcast que te abraça.